Boa tarde, meu nome é Mônica Carceres Fraguas, eu sou pediatra neonatologista da Promatre Paulista. E hoje nós estamos nesse live para falar um pouco sobre a amamentação, sobre as dúvidas de vocês em relação aos cuidados das mamas. Tem algumas perguntas já entrando, então nós vamos começar respondendo as perguntas. Podem mandar que eu vou responder sempre que possível. A Vivi mandou uma pergunta que é se ela deve amamentar assim que o bebê nascer. Vivi, isso é uma das melhores coisas que você pode fazer para o seu bebê e para a amamentação. Aquela mamada logo após o nascimento, ela favorece muito o aleitamento materno. O bebê vai provavelmente mamar por mais tempo, você vai produzir mais leite. Então, sim, coloque, se possível, o bebê para mamar logo depois que nascer. Assim que ele nascer, se precisar de algum cuidado, naquele momento vai ser dado o cuidado, mas em seguida colocar no contato da sua pele para o bebê começar a procurar, começar a esboçar a sucção, até que ele vai pegar e já fazer a primeira mamada. Então, é uma das melhores coisas que você pode fazer. Uma pergunta da Thaís: qual o tempo médio de cada mamada? É melhor não estipular um tempo para as mamadas, deixar o bebê mamar à vontade. Então ele pode ter mamadas mais longas um pouco, que demorem 30, 40, 50 minutos, pode ter mamadas que durem 10, 15 minutos. Então vai variar com o momento do bebê, a fome que ele tem na hora, com a produção que você tem naquele momento. Às vezes está saindo muito leite, então a mamada pode ser um pouco mais curta. Então é muito variável. O ideal é você fazer a amamentação em livre demanda. Isso quer dizer o quê? Que é para deixar o bebê mamar o quanto ele quiser, até ele parar sozinho, ficar molinho, bem satisfeito, e você não vai mais nem conseguir acordar, ele vai estar totalmente satisfeito. Uma pergunta da Karina: como saber se o bebê fez a pega certa? Então esse é um ponto importante. O bebê tem que pegar a mama corretamente. Se ele pega errado, ele machuca a mãe e ele não consegue tirar uma quantidade adequada de leite. E o que é a pega correta? A pega correta é com a boca bem aberta. Ele tem que pegar com a boca bem aberta. E ele não deve pegar só no mamilo, ele deve abocanhar uma boa parte da areola, tá bom? Por quê? Porque a linguinha dele, quando ele fecha a boca, a língua não pode fazer isso no mamilo. Ela tem que fazer isso na mama, é o movimento da língua aqui embaixo, pressionando a mama, não pressionando o mamilo, senão o mamilo fica prensado entre o céu da boca e a língua e machuca, e não sai leite. Tá? Então a pega correta é com a boca bem aberta, os lábios para fora, tá? Abocanhando uma boa parte da areola e sem sentir dor. Tá? Uma pega correta, a chance de ter dor é muito pequena. Depende também muito da sensibilidade da mãe. Tem mães que são mais sensíveis, têm a pele mais sensível, são mais sensíveis à dor, mas com a pega correta, a chance de sentir dor é muito pequena. Geralmente é uma mamada sem dor, tá bom? A Helena pergunta se as lesões acontecem só no início da amamentação ou também com bebês maiores. Pode ter também com bebês maiores, mas é mais comum no início, porque o bebê está aprendendo a pegar, a fazer a pega, tá? A mãe está aprendendo a colocar o bebê. Então é mais comum ter lesões nos mamilos no início da amamentação, principalmente nas primeiras semanas, tá? Então precisa auxílio para colocar, se estiver doendo, melhor tirar, colocar novamente para ir acertando a pega. E tem vários motivos para você não conseguir pegar. Você pode ter um bebê um pouco mais prematuro, que não abre muito a boca, que é mais molinho, não tem aquela atividade toda do bebê maior, então ele suga pouco, ele não consegue pegar toda a areola, ele não suga bem. Você pode ter um mamilo muito grande também. Mamilos muito grandes, o bebê não consegue pegar o mamilo e a areola, então ele acaba pegando errado por causa disso. Uma areola um pouquinho mais rígida também, é difícil do bebê fazer a prega que precisa fazer.
Às vezes a areola é muito rígida e o bebê não consegue fazer essa prega. Então tem algumas coisas que dificultam no início, mas que podem ser contornadas e que com o tempo vão melhorando para conseguir uma prega boa. Tá? A Renata pergunta se a produção de leite acontece mesmo quando as mamas não ficam muito cheias. Eu acho que ela quer dizer assim, se eu sinto que minha mama não está cheia, será que eu estou produzindo leite? Sim, aquela sensação de mama cheia, ela é mais comum nos primeiros dias pós-parto. Então, nos primeiros 2 dias não sente nada, a mulher não sente nenhuma diferença geralmente nas mamas, não estão aumentadas, não estão quentes. Depois de 2 dias elas começam a aumentar de tamanho, a ficarem mais quentes, mais pesadas e maiores. E aí nos próximos dias, nessa semana seguinte, mais ou menos, ela vai sentir as mamas bem cheias. Depois tem uma acomodação. Ela pode sentir as mamas um pouco mais cheias antes das mamadas, depois o nenê mama esvazia, aí enche um pouco, depois até a outra mamada. Mas também algumas mães têm a produção do leite durante a mamada. Enquanto o nenê está sugando, aquela mama não estava cheia, estava só um pouco cheia. O nenê vai sugando e a produção ela vai acontecendo neste momento. Conforme ele suga, vai produzindo. Não é o que estava armazenado lá que ele vai pegar. Ele vai pegar o que vai produzindo. Então, essa mãe pode não ter aquela sensação de mama muito cheia, mas o bebê ser alimentado durante a mamada, porque ela está produzindo leite durante a mamada. Tá bom? A Amanda pergunta sobre o uso das conchas para prevenir lesões nos mamilos. As conchas, elas são indicadas não para prevenir a lesão. Quando a mãe já tem alguma lesão, escoriou um pouquinho o mamilo, na hora que ela coloca a roupa às vezes gruda e ela vai tirar e está grudado no mamilo. Então, algumas pessoas usam a concha para ter um espaço entre a pele do mamilo e a roupa. Então, fica com a concha para proteger a roupa de colar no mamilo. Então, não é para prevenir uma lesão, seria para tentar aliviar uma lesão que ela já tem. Eu acho que é isso que você perguntou. A Daniela pergunta se ela pode usar as conchas de seio. É outra pergunta de conchas, né? Ou se elas obstruem os vasos. A concha, ela pode dar problemas se ela for colocada muito apertada. Então, se você usa uma concha, né? Ela tem um buraco no meio que você coloca. Se você usa a concha e aí por cima você põe um sutiã muito apertado, aquela roda da buraco da concha vai marcar a sua areola, vai machucar a sua areola. Essa parte que fica aqui dentro pode inchar bastante, então você pode ter problemas sim com o uso da concha, se você usar durante muito tempo com o sutiã apertado, ou então dormir com a concha, você dorme em cima dela. Então a concha tem que ser usada, se você usar por alguns períodos durante o dia e nada apertando sobre a sua mama, tá? A Damares, ela fala sobre o bico de silicone, que ela só consegue amamentar com o bico de silicone. Quais os contras do bico de silicone? Então, o bico de silicone, ele é um recurso que nós podemos usar em situações de mamadas muito difíceis. Então, crianças que não conseguem realmente pegar na mama, ou porque ele tem dificuldade, ele tem alguma dificuldade anatômica na boca, ou então a mama é mais difícil, tem mães que têm aquela areola mais rígida e o bebê não consegue abocanhar. Então, ou um prematuro, uma criança prematura que também precisa de muito estímulo para sugar. Então, tem algumas indicações mais precisas para o bico de silicone. E por que a gente não usa em todo mundo? Porque o bico de silicone, alguns trabalhos mostram que ele pode diminuir um pouco a produção de leite. Então, algumas mães usando o bico de silicone produziriam menos leite. Então, é por isso que não é indicado para todas. Mas tem mães que usam o bico de silicone e vão bem, e amamentam meses com ele, porque elas têm muita produção de leite, então acaba dando certo.
E a gente evita também colocar o bico de silicone naquele início, porque nós estamos sempre tentando colocar no peito direto. E se você coloca o bico de silicone, por ele ser muito mais fácil, o bebê acaba se acostumando com ele e aí ele não vai mais conseguir pegar direto na mama, que é um pouco mais difícil. Então a gente evita usar quando precisa, né? Quando tem uma indicação médica, realmente vamos usar, mas a princípio a gente tenta evitar, tá bom? A Juliana pergunta sobre a bomba elétrica, se ela é uma alternativa para evitar machucados nas mamas. Juliana, a bomba elétrica, se ela não for usada corretamente, ela pode piorar ou causar lesão nos mamilos, tá? Para você usar a bomba, você tem que ter uma pressão adequada, não pode forçar demais, não pode usar muitas vezes, tá? E o tamanho daquele flange, daquela peça que encaixa no mamilo tem que ser adequado, tá? Ele não pode ficar apertado no mamilo. O mamilo não pode entrar naquele tubo, naquele flange espremido e encostando muito nas bordas. Ele precisa ficar mais livre, porque assim ele não vai machucar, tá bom? Então pode usar a bomba em alguns casos, mas com cuidado, com a técnica correta, porque senão ele pode provocar a lesão. E se você tiver lesão, ele pode fazer piorar, tá bom? A Carol pergunta quais os cuidados com o bico que ela pode ter antes do bebê nascer. Não tem muita coisa comprovada que possa fazer com o bico, tá? Para deixar ele preparado para não machucar. Tem muita gente que acha que se preparar o bico não vai rachar, não vai machucar. E não é assim, tá? Também tem alguns trabalhos que falam sobre o sol. Pode tomar um pouco de sol sem exagero, que parece que o sol ajuda a deixar a pele mais resistente. Agora, ficar esfregando com bucha, com coisas duras, aí não deve, porque às vezes esse processo machuca mais e não vai melhorar a sua mama e vai provocar alguma lesão, tá bom? Pode hidratar também com cremes hidratantes durante a gestação, mas é mais isso. O principal para não ter lesão é depois que o bebê nasce, colocar certinho para sugar e com uma pega correta, tá bom? A Raquel pergunta sobre silicone, se pode causar problemas com a amamentar. Eu imagino que seja a prótese de silicone nesse caso. A prótese de silicone, ela em si não causa problema. O problema é a técnica que é usada para a colocação da prótese. Então tem algumas técnicas que praticamente não causam nenhum problema na amamentação. Então, se a cirurgia é, por exemplo, aqui por baixo e a prótese é colocada aqui sem mexer na areola, sem mexer no resto da mama, só por aqui, geralmente não tem problema nenhum, porque não mexeu na estrutura da mama. Então a amamentação é tranquila. Quando a técnica mexe na areola, às vezes a gente vê que mexeu na areola, cortou em volta da areola para colocar a prótese de silicone. Aí você pode cortar inervação, que a inervação é importante na amamentação, e pode cortar os próprios dutos mamários. Então aí pode ter algum problema, tá bom? Deixa eu ver, mais uma pergunta da Joyce. Quando o bebê mama muito, é normal sentir o seio sempre vazio? Eu acho que é parecido com aquela pergunta anterior que a gente falou sobre a sensação de mama vazia, se tem leite. Durante a mamada, você produz o leite. Então, pode parecer que a mama não está muito cheia, que não vai ter muita coisa, mas o bebê sugando, ele vai provocar a produção de hormônios no seu corpo que vão produzir o leite durante a mamada, tá? Vai ter a produção, vai ter a ejeção do leite, então coloque, e o que vai dizer se está indo bem ou não é o peso do bebê, o desenvolvimento do bebê que vai mostrar se a sua produção está boa ou não, tá bom? A Patrícia pergunta se o tamanho dos seios pode interferir na produção do leite.
Não, em geral não. A mama pequena ou a mama grande, elas produzem leite. A mama muito grande, às vezes ela tem muita gordura, né? Mas ela tem a glândula mamária que vai produzir o leite. E a mama muito pequena também, se ela tem a glândula, ela vai produzir. Não é o tamanho da mama que vai influenciar. Tem mães que têm, às vezes, uma falta de glândula mamária. Então, é uma mama muito pequena, mas é por falta de glândula mamária. Aí é uma outra situação. Não é uma mama pequena. É uma falta de desenvolvimento da glândula mamária. Então, essa é uma outra situação. Agora, em questão de mama pequena e mama grande, não tem diferença, tá bom? A Natália pergunta, essa é uma pergunta bem interessante. Se ela pode amamentar enquanto ela está grávida. Sim, Natália, pode amamentar, não tem problema. Ainda tem muita gente que fala, não, eu engravidei, meu médico falou para parar de mamar, senão eu posso perder o bebê. E só se você tiver um caso, se você for um caso muito grave, uma situação de grande risco de aborto, né? Mas se não, uma gestação normal, você nunca teve problemas, pode amamentar, não tem problema. Quando o bebê nascer, o leite volta a ser aquele leite com as características que o recém-nascido precisa. Tá? Então não tem problema, você amamenta, continua amamentando. Quando o bebê nascer, você vai amamentar primeiro o recém-nascido e depois você vai dar o peito para o seu outro filho. Né? Quem vai ter a prioridade depois do nascimento vai ser o bebezinho. Né? Ele vai ter que pegar o quanto ele precisa e o que sobrar, aí você vai dar do seu outro filho. Mas pode amamentar na gestação sim, tá bom? A Fernanda pergunta sobre a diferença de tamanho dos seios. Ela diz que um dos seios ficou maior do que o outro. E ela quer saber se no momento que ela parar de amamentar, se o seio volta ao normal. Tende a melhorar essa diferença, tá? E por que uma mama fica diferente da outra? Porque talvez você tenha oferecido mais uma mama, o bebê mame melhor em uma mama e você tende a dar mais naquela que ele mama melhor. Então, uma coisa que tem que fazer é sempre dividir uma mamada nessa, uma mamada na outra mama, sempre fazer com que mame igualmente nas duas, para evitar essa diferença. Nós sempre temos uma diferença, um lado nosso é diferente do outro, então sempre uma mama é maior do que a outra, um olho é diferente do outro, é sempre assim, um pouco diferente. Então talvez fique um pouquinho mais evidente essa diferença depois, tá bom? Vamos ver mais uma pergunta. A Luísa pergunta se tem algum problema em amamentar o bebê deitada. Não, deitada é uma posição que para algumas mães é ótima, depende muito da pessoa. Existem várias posições para amamentar, tá? E deitada pode ser uma delas. Tem que tomar cuidado, a mãe não pode dormir nessa hora. Esse é o único risco de amamentar deitada, é você dormir e sufocar o bebê, né? Você pode deitar em cima dele, a sua mama pode soltar em cima do rosto do bebê, se for uma mama grande. Então, este é o único risco de amamentar deitada, tá? Em relação ao ouvido, né, se fala muito, mas se o bebê mama deitado, ele pode ter mais infecções de ouvido. Isso é verdade quando o bebê toma mamadeira, quando ele toma um outro leite. Quando ele toma o leite materno deitado, mesmo que o leite entre um pouquinho nos condutos auditivos por dentro, esse leite tem tantos componentes de defesa de infecção que ele não vai causar infecção, tá? O próprio leite já defende o bebê das infecções e de uma infecção de ouvido, tá bom? A Paola pergunta se tem algum alimento que ajuda a aumentar a produção de leite. Alimento, não, ela tem que... O principal para aumentar a produção de leite é o bebê sugar várias vezes, tá? Melhor do que ela começar a tomar e comer coisas diferentes é o bebê sugar mais vezes. Então, sugar com regularidade. Então, ela tá achando que ela tá com pouco leite, o bebê não tá sugando bem, não tá ganhando peso.
tem que colocar o bebê para mamar, pelo menos a cada 2h30, 3 horas, com uma boa pega. E essa regularidade de mamadas é que vai fazer com que o seu leite aumente. Tomar bastante líquido, você vai ter sede, você vai tomar, tá bom? Então eu prefiro nessa linha de aumentar a mamada, a eficiência e a eficácia da mamada para aumentar o leite, tá? A Dani pergunta, ela diz que o bebê dela não mama e está perdendo peso. Ela já tentou de tudo, o que pode fazer? Tem que ver o que está acontecendo, né? Deixa eu ver a pergunta de novo. Ela disse que o bebê não mama. Por que ele não mama, né? Ele não está conseguindo abocanhar corretamente, ou talvez ela não tenha uma produção muito boa e ele recusa a mama. Então, aí é um caso muito específico, é um caso que tem que ser avaliado pelo seu pediatra. Ele vai ter que ver a mamada, vai ter que te perguntar o que está acontecendo nessa mamada, por que ele não mama, tá? Porque se você coloca, ele não pega, ou ele pega e ele recusa, e ver o que está acontecendo com o peso. Então essa é uma pergunta assim, muito específica de acompanhamento mesmo, tá? Não tem como te dar uma solução assim, tá? A Marina fala que ela tem um mamilo invertido, e como isso pode influenciar na amamentação. Na maioria das vezes, o mamilo invertido, é possível amamentar com o mamilo invertido, tá? Tem aqui até uma maminha com um mamilo invertido, tá? E o mamilo invertido, muitas vezes você consegue, um pouquinho antes do neném mamar, puxar ele um pouco para fora, para ficar um pouquinho mais fácil para ele pegar, tá? Mas mesmo que você não consiga, se você conseguir um pouquinho de prega assim na mama, o bebê ele não tem que pegar o mamilo, ele tem que pegar a areola, tá? Ele vai ter que fazer isso na areola, ele não tem que pegar o mamilo. Então, se a sua areola for uma areola flexível, que ele consegue fazer a prega, é disso que ele precisa. O mamilo invertido, em geral, todo mundo tem muito medo de ter o mamilo invertido para não conseguir amamentar, mas colocando certinho, ele vai abocanhar aquele bocão grande, a areola, e não é o mamilo que ele precisa, tá bom? A Beatriz pergunta se estimular os seios durante a gestação ajuda o bebê na pega. Então, não precisa mexer na mama, não tem que estimular a mama durante a gestação, tá? Ele não vai mudar a pega dele, a mamada do bebê, se você fizer algum estímulo durante, não precisa, tá bom? A Flávia pergunta se colostro ajuda a evitar fissuras. O colostro, ele hidrata a pele, né? Então, ele ajuda na cicatrização, se tiver alguma escoriação, se tiver machucado um pouco, você passa o colostro, que ele é uma boa ajuda para sua mão, para hidratar e para cicatrizar o que machucou já, tá bom? A Vitória pergunta se existe pomada ou creme que amenize o ferimento do seio. Existem muitas pomadas, principalmente à base de lanolina, que algumas pessoas indicam para essa fase de amamentação, esse início de amamentação. Mas se passar o colostro é melhor, tá? A pomada, ela às vezes deixa a areola muito lisa e o bebê não consegue abocanhar de tão lisa que está a mama. Alguns trabalhos mostram que ela às vezes deixa a pele tão fininha, tão delicada que machuca mais às vezes. Então, se usar uma quantidade muito pequena, não deixar tudo lambuzado com pomada, realmente usar pouco e durante um curto espaço de tempo, tá bom? A Tati pergunta do laser, se ele pode ser usado também como prevenção. O laser, Tati, ele deve ser usado para ajudar na cicatrização e no tratamento e na dor, quando realmente tem uma lesão do mamilo, tá? Não como prevenção, ele deve ser mais usado como tratamento mesmo e para melhorar a dor, tá bom? Deixa eu ver mais perguntas chegando.
A Ana diz que o bebê de 1 mês dela fica no máximo 15 minutos mamando, se é normal. Sim, Ana, ele pode mamar uns 15 minutos, sim. Se ele pegar bem, sugar bastante, e você tiver uma produção de leite grande, ele vai comer rápido. Ele mama rápido e às vezes em 15 minutos ele resolve. E aí ele dorme bem, profundo, e você não consegue colocar de novo. O importante é ver se esses 15 minutos estão sendo suficientes para ele ganhar peso, tá? Então o acompanhamento do pediatra vai dizer isso, mas é possível sim, você deve ter uma produção de leite muito boa. A Paloma pergunta se quando o peito vaza muito, o que ela pode usar além de absorvente, já que o seu uso prolongado não é indicado. Por que o absorvente não é indicado usar muito tempo? Porque ele abafa muito as mamas, né? Ele é um algodão e tem geralmente um plástico do outro lado para não molhar a roupa. Então o uso do absorvente por muito tempo acaba deixando a pele da areola muito úmida, né? Ela fica até enrugada às vezes quando vaza muito. Então, o que pode usar? Em casa, usar uma fralda mesmo, uma fralda de pano, algum outro pano que seja uma coisa mais arejada, que não fique com aquela, não tampe tanto a areola, tá bom? A Laís fala que o bebê satisfeito puxa o bico para soltar. O que fazer para que ele não faça isso? Alguns bebês, mais no final da mamada, eles veem que já não está saindo tanto leite, eles começam a puxar, eles mordem e puxam o bico. Então, se ele começar a fazer isso, ele já vai ser bebê maior, geralmente, você tira, não deixa ele te morder, não deixa ele te machucar. E se ele for maior, você fala que não, você fala para ele, não, assim não pode. Aí você pode pôr de novo, ver como é que fica, se ele começar a fazer isso, você tira de novo, não deixa ele te machucar e fala um não para ele, não é para brigar, não é brigar, é só falar não pode, machuca a mamãe. E vai ensinando que ele não pode fazer isso, tá bom? Então toda vez que ele fizer, você tira, interrompe, conversa, para não machucar você, tá? A Luísa pergunta, depois do desmame, o que fazer para parar a produção de leite? O desmame, ele normalmente acontece devagar, então vai diminuindo, o bebê vai largando uma mamada, largando outra mamada, e conforme ele deixa de sugar com aquela regularidade, naturalmente você vai começar a produzir menos leite. Então esse é o desmame que ocorre naturalmente, diminuindo. Então no início o bebê começa a comer outras comidas, se interessa por outras comidas, para aquela mamada naquele horário, depois outra refeição, vai dormindo mais à noite, o espaço entre uma mamada e outra aumenta, porque ele dorme bem à noite, então tudo isso vai fazendo com que você produza menos leite. Agora, se você tiver que parar por alguma razão, parar de repente a amamentação, aí provavelmente você vai precisar de algum recurso para secar esse leite. Ou então você vai ter que tirar, né, a mama encheu, você tira um pouco e começa não vai pôr o bebê, porque você já não pode pôr por algum motivo, mas você tira para não pegar, para não ter um problema na mama. Mas tira um pouco só e vai diminuindo a quantidade que você tira, como se fosse uma coisa natural, um desmame natural, tá? Então, ou você toma uma medicação que o seu obstetra vai te prescrever, ou você vai tirando cada vez menos leite por extração manual, e isso vai fazer com que você produza menos. Tá bom? A Caroline pergunta como evitar que o leite empedre, se compressa quente com massagem é o suficiente. O que é empedrar o leite? Empedrar o leite não é realmente que o leite fica empedrado, é a mama que fica muito cheia e dá aquela sensação de estar empedrada, mas ela está muito cheia. Então o que você tem que fazer é esvaziar essa mama com frequência, né? Então tem que pôr o bebê para mamar. Põe o bebê para mamar a cada 2h30, 3 horas, para que ele te ajude a aliviar essa mama. Se mesmo assim você tiver ainda uma produção muito grande e a mama estiver muito cheia, você vai
tirar um pouquinho, vai fazer uma massagem e vai fazer uma expressão manual para tirar um pouco, não é para tirar muito. Se você tira muito, seu corpo vai produzir ainda mais, ele vai achar que você precisa de mais leite, maior produção. Então você vai tirar um pouquinho, vai aliviar, aí você vai pôr uma compressa fria na mama, tá? Depois de massagear e tirar um pouco, sentir um alívio, você põe uma compressa fria, tá? Se você puser a compressa quente, provavelmente você vai produzir ainda mais depois, tá bom? A Gabriela pergunta se é recomendado passar a bucha vegetal nos mamilos durante a gestação. É como eu falei, Gabriela, é melhor não ficar esfregando coisas nos mamilos durante a gestação. Você pode machucar, não vai mudar a chance de ter lesões ou não depois do parto, tá bom? A Carolina pergunta quais são os cuidados após as mamas já estarem machucadas. Então, por que teve a lesão dos mamilos? Provavelmente uma pega errada. Essa é a razão mais frequente para ter lesões nos mamilos. Então, o que tem que fazer? O principal é corrigir a pega. É ver por que o bebê não está corrigindo, não está conseguindo pegar certinho e está te machucando. Pode ser, como eu já falei no começo, alguma coisa do bebê ou pode ser da mãe. Então, um mamilo muito grande. Às vezes a mãe não tem muito jeito ainda para segurar o bebê, para colocar o bebê, então não coloca certo. Então tem que ir acertando essas coisas. Tem que fazer o bebê abrir bem a boca antes de colocar, pegando geralmente de baixo para cima. A boquinha dele é melhor que faça assim na mão. Ele vai fazer assim, tá? Se ele vier de cima, ele não consegue pegar muito bem. Melhor que ele venha assim. O queixinho vai encostar primeiro, tá? No nosso site da Promatre, quando você abre a página do site, tem uma seção de amamentação. Ali tem uns filmes que nós fizemos que mostram a pega, a posição, o engurgitamento mamário. Então, entre na página da Promatre e assistam os filmes, que eles são bem interessantes e ajudam. Tem uma animação que mostra bem essa pega de baixo para cima, que é o que você tem que fazer, tá? A Nicole pergunta... Ela pede algumas dicas sobre a ordenha, tá? A ordenha, o que é? Você vai fazer a ordenha para esvaziar um pouco a mama. Então, se você sente a sua mama muito cheia e você não vai conseguir chegar na próxima mamada de uma maneira confortável, tá cheia demais, você pode fazer uma ordenha na sua mama para aguentar o neném acordar e mamar de novo na próxima mamada. E a ordenha, ela tem que ser feita assim, olha, você faz uma massagem começando pela areola, tá bom? Assim, não na pele só, então aperta um pouco, tá? Uma massagem na areola, depois você vai ampliando essa massagem, vai ampliando para o resto da mama, faz em toda a mama, faz uns 5 minutos de massagem, tá bom? No final você volta para a areola, faz mais um pouco na areola. E aí você vai começar a fazer a ordenha. A ordenha, você põe os dedos nessa distância mais ou menos do mamilo, tá? Dependendo do tamanho da sua areola, vai pegar a areola ou não. Às vezes a areola grande você ainda vai pegar na areola. Mais ou menos nessa distância você pega, aperta um pouco para dentro e faz assim. Aperta contra o seu corpo para pegar tecido mamário. E aí você comprime. Aperta e comprime. Aperta e comprime. E aí vai mudando de posição, aperta e comprime, para você poder fazer a ordenha e vai começar a escorrer o leite e vai dar um alívio na sua mama, tá? Para aguentar até a hora da mamada. A Marília pergunta o que é a mastite e como evitar. A mastite é uma inflamação na mama ou uma infecção, né? No início, a mastite ela começa como uma inflamação na mama e depois ela pode evoluir para uma infecção. E o que acontece? Ela fica endurecida, a mastite acontece quando a mama fica muito cheia. Então, quando a mama fica muito cheia e aquele leite não sai, começa a ter uma inflamação em algumas áreas da mama. Então, às vezes você pode sentir uma área muito mais dura e começar a ficar vermelha,
Então isso é o começo, pode ser o começo de uma mastite, se ficar uma região da mama avermelhada. Você vai ter que ir ao seu médico, ele vai examinar e vai ver se você vai precisar de um antibiótico ou não. Se aquilo for uma coisa só localizada, você não estiver com sintomas, com febre, com mal-estar, aqueles sinais bem de uma gripe mesmo, pode ser que não precise de antibiótico. Só uma boa massagem, um cuidado local e drenar esse leite dessa mama cheia, alivie e você tenha tido só um começo de uma mastite inflamatória só. Agora, se você já estiver com febre, com aquele mal-estar de uma infecção mesmo, talvez você precise de antibiótico. Aí o tratamento é com antibiótico, tá bom? E a Natália tem também outra pergunta aqui sobre mastite. Se ela tiver mastite, ela deve tentar ordenhar o leite mesmo com infecção e uso de antibióticos? Sim. É fundamental você ordenhar o leite ou mesmo deixar o neném mamar. A mastite não é contraindicação à mamada, tá? Então o bebê pode mamar. É importantíssimo que você tire leite dessa mama, que você ordenhe ou que você deixe o bebê mamar, faça massagem para drenar. Isso é o que vai ajudar a curar além da medicação, tá? A Paula pergunta se praticar atividades físicas diminui a produção de leite. Se você fizer uma atividade física muito intensa, você pode reduzir a produção de leite, sim. Você pode fazer uma coisa leve, mas um exercício físico extenuante, uma corrida grande, bicicleta grande, muito exercício, você pode realmente diminuir a produção. O seu corpo ele vai dirigir a sua energia dos seus músculos, para aquilo que você está fazendo de atividade. E na amamentação ele precisa dirigir, você está dirigindo a sua energia para a produção de leite. Então você vai desviar a sua energia. Tá? A Érica pergunta como cuidar de candidíase mamária. Bom, aí se tiver realmente uma candidíase, que é a candidíase é aquele fungo, que dá o sapinho no bebê, aquelas plaquinhas brancas na boca do bebê, e pode afetar também a mama. Então, ela pode ter um ardor, uma sensação de queimação na hora que o bebê mama, e mesmo depois que ele para, fica vermelha a parte da areola e do mamilo. E se tiver mesmo, se o seu médico olhar, comprovar que tem, ele vai precisar tratar, muitas vezes com uma medicação só local. Tá? Deixando a mama arejada, sem usar os absorventes que deixam mais úmidos e com medicação mesmo. E geralmente trata o bebê também, porque se tem aqui na areola, no mamilo da mãe, deve ter na boquinha do bebê também. Tá? O que fazer se o bebê tem preguiça de sugar? A pergunta da Adriana. Tem alguns bebês que são muito difíceis de acordar para mamar. E quanto mais prematuro o bebê, mais preguiçoso ele tende a ser. Então, um bebê abaixo de 37 semanas, que é um nenê prematuro, ele pode ter bastante dificuldade. E mesmo os bebês de 37 a 38 semanas, que não são aquele maduro de 39 e 40 semanas, eles são mais paradinhos, eles dormem demais. Você acorda, põe no peito, ele dorme. Acorda, põe no peito, ele dorme. Então tem que mexer bastante no bebê para ele acordar. Não adianta pegar o bebê e querer acordar no colo. Você tem que acordar o bebê na cama. Coloca o neném na cama, mexe, tira um pouco de roupa, rola para um lado, rola para o outro. Então tentar acordar o bebê. Se você põe dormindo, aí ele vai continuar dormindo. Então tentar acordar antes de colocar. E outra coisa que pode fazer, a posição sentada às vezes ajuda o bebê a ficar mais acordadinho. Você coloca ele de cavalinho, ele tende a acordar mais. Então é uma outra dica. Tá? E acho que nós estamos terminando já o nosso horário. Eu quero lembrar vocês de entrarem no site da Promatric. Tem aquela seção, logo que você abre a página, aqui embaixo à esquerda, fala sobre a amamentação, tem os filmes, é legal e vai ajudar vocês, tá bom? E essa live vai ficar no Instagram TV, vocês vão poder assistir outras vezes e podem mandar perguntas também que a gente pode ir respondendo aos poucos ao longo dos dias, tá bom? Muito obrigada, foi ótimo.